Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo, estou na companhia da Daniela. Nós dois vamos falar sobre o binário com você. Nós vamos fazer vários vídeos falando do binário. Então, esse é o primeiro de uma sequência. E você vai receber na lista de transmissão da Timol e vai estar disponível também nos canais de treinamento da empresa. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos entender o que é o binário. E, Daniela, muito obrigado, viu, por participar desse projeto. Bom, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E eu espero que a gente faça essa sequência de vídeos aí que possa ser de bastante ajuda para todo mundo. Vamos fazer todo mundo entender esse assunto de uma vez por todas, né? Isso mesmo, né? Como eu sempre digo, juntos é que somos fortes. Vou Isso compartilhar mesmo. então aqui, ó, pessoal, para a gente começar a entender que o binário, dentro do sistema de trabalho da Timol, ele é muito forte. Ele gera para nós um valor que vai nos ajudar, né, a ter a independência financeira. Então, ele é uma soma, além das vendas, né, do bônus unilevel, que mais na frente nós vamos entender, o binário ele paga muito bem, mas a gente precisa, olha, ler aqui, saber como funciona. E como o próprio nome diz, binário, né? Então significa que temos duas pernas, direita e esquerda. E com base nisso, o binário ele vai se completando. Para que seja gerado o bônus binário, é necessário que haja pontuação na perna menor do binário. E sempre que houver o equilíbrio, a Timol vai te pagar. Mas nós vamos entender um pouco melhor, até porque as franquias pagam de forma diferente. Não é assim, Daniela? Exatamente. Como a gente vai ver aqui, olha, nesse slide, vocês vão conseguir entender que conforme a franquia que você tiver adquirido, né, no momento em que você aderiu ao nosso projeto aqui da Tumol, então o percentual da bonificação ele vai variar. Cada franquia da Tumol, pessoal, ela tem uma porcentagem diferente para o pagamento do binário. Então, quando foi apresentado para você as opções da franquia, vocês devem ter visto sobre esses percentuais de bônus lá. Por exemplo, se você optou pela franquia bronze, o seu percentual de bônus sobre o binário, ele é de 8%. Se você optou pela franquia prata, esse bônus dobra, então ele já vai para 16%. Se você optou pela franquia que é a mais popular dentro da Timol, que é a franquia Ouro, é uma excelente franquia para você começar no nosso negócio, você já entra com um bônus de 24% sobre o binário. E se você já está nesse negócio há algum tempo e já entendeu que é bom para você e que você veio para ficar, então você já vai começar a pensar em fazer o seu upgrade para a franquia Platino, e nessa franquia você vai ter 32% de bonificação do binário. E o Romulo vai falar no slide a seguir sobre um exemplo dessas bonificações, dessas pontuações, para vocês verem na prática a diferença que isso vai fazer no bolso de cada um de vocês. É com você, Romulo. Legal, é isso mesmo. Então, aqui, para facilitar, nós estamos dizendo que eu acabei de adquirir uma franquia Platina, eu fiz o meu upgrade, né? Ou me qualifiquei. Então, o cálculo é feito em cima de 32%. Mas você pode fazer o cálculo que será apresentado aqui usando a franquia Ouro, por exemplo, que é 24%. Mas vamos entender o binário como ele funciona. Assim que eu entro na empresa, eu já tenho até uma meta inicial, que é cadastrar pelo menos uma pessoa em 15 dias com a ajuda, né, do seu patrocinador, do seu líder de apoio, né, e principalmente do seu líder de fechamento. Pronto, tá ali. Eu cadastrei uma pessoa e para facilitar a nossa conta, eu cadastrei uma platina. Então, com base nesse exemplo, nós percebemos que a perna esquerda, ela ficou com pontos, então ela passou a ser a perna maior. Já a minha perna direita, ela está sem pontos, então ela é a perna menor. Sendo assim, a perna menor é a da direita. E para gerar o bônus, eu preciso cadastrar uma pessoa na perna direita. E é isso que eu vou fazer. Mas eu pergunto para Daniela, quando aparece, Daniela, alguns nomes ali no binário que eu não conheço, como que eu devo agir? Então, Romulo, quando aparecem esses pontos no binário para você, isso significa que alguém foi cadastrado ou pelo seu patrocinador ou por algum antecessor dele, e essa pessoa caiu na sua rede binária por derramamento. E a gente vai explicar um pouco mais sobre esse conceito de derramamento nos próximos vídeos. Agora, antes de a gente entrar no assunto do derramamento, Romulo, eu tenho uma pergunta para te fazer.
Sim. Veja só, você disse ali naquele exemplo que se a pessoa cadastrou alguém numa franquia platina com 1.000 pontos, ela gera 1.000 pontos na perna esquerda. E você citou no exemplo, eu cadastrando uma segunda franquia platina na perna direita. Mas e se essa segunda franquia que eu cadastrar for uma pessoa, por exemplo, numa franquia bronze? Como que ficaria nesse caso? Na franquia platina é 1.000 pontos de um lado e a bronze é só 100 pontos de um lado, do outro lado. E aí, então eu não vou receber porque não equilibrou? Uma ótima pergunta. Preste atenção, você que está assistindo esse vídeo, que a empresa vai te pagar sempre que houver o equilíbrio. Nesse caso aí, tem 1.000 pontos na minha perna esquerda. Quando eu cadastro uma bronze que tem 100 pontos, que gera 100 pontos, ou seja, 100 pontos foram equilibrados. Aí a empresa vai pegar 100 pontos que equilibraram vezes 32% e vai gerar para você o valor que será pago. E na sua perna esquerda, subtrai esses 100 pontos, porque eles já foram equilibrados e pagos. Tá? Então você fica com 900 pontos. Ou seja, se você tem pontos numa perna e cadastra qualquer que seja a franquia, aqueles pontos que se equilibram, você recebe. Fui claro? Pois sim, Rômulo. Então, se eu entendi bem, se de um lado eu tenho 1.000 pontos, do outro lado eu cadastro alguém com uma franquia bronze, com 100 pontos, a empresa precisa que seja gerado o par de pontos. Então, ela vai pegar os 100 pontos do lado esquerdo e 100 pontos do lado direito. Eu gerei, então, um par de 100 pontos. Eu vou receber 32% ou R$ 32 em cima de 100 desses 100 pontos, que é esse par de pontos, e eu vou ficar ainda então com um saldo de 900 pontos desse outro lado de cá. É isso? Fui uma boa aluna aqui? Isso mesmo, entendeu muito bem. Inclusive, nós vamos agora mostrar dentro desse exemplo, porque equilibrou 1.000 pontos. Mas a sequência, né, vocês vão perceber que até esse exemplo que nós acabamos de citar, nós vamos também trabalhar em vídeos futuros. Mas vamos voltar aqui e cadastramos uma outra franquia e houve o equilíbrio. Como o sistema entende? Olha só, vamos aqui compartilhar para você perceber. O sistema entende que houve o equilíbrio de 1.000 pontos. Então, ele vai pegar esses 1.000 pontos que equilibraram, poderia ser 100, poderia ser 250, né, que é a franquia prata, ou 500 pontos, que é a franquia ouro, mas equilibrou 1.000 porque eu cadastrei uma franquia platina. Então, esses 1.000 pontos vezes 32% vai gerar R$ 320 de binário. Então, esse valor será depositado na minha conta porque houve o equilíbrio de 1.000 pontos. E quando a empresa pagou, olha só, você ficou de 0 pontos, 0 pontos na perna esquerda e com 0 pontos na perna direita, porque equilibrou 1.000. Se tivesse equilibrado a franquia bronze, por exemplo, 100 pontos, aí aqui na perna direita ia ficar 0, mas aqui na perna esquerda ficaria 900 pontos, para que lá na frente, quando eu equilibrar novamente os pontos, a empresa perceba que eu tenho um saldo, vamos dizer assim, na esquerda. Entrou outra franquia do meu lado direito, equilibrou, essa conta vai ser feita novamente e eu vou receber, né, sobre os 100 pontos que equilibraram. Equilibrou, pagou, aqui eu fico com 800, né, e aqui eu fico zerado e assim por diante. Consegui explicar bem, Daniela? Conseguiu sim, Rômulo. Mas como eu sou muito perguntadeira, eu ainda tenho uma dúvida. Se eu cadastrar duas pessoas direto a mim, pelo que eu entendi, eu preciso cadastrar duas pessoas para eu poder ativar esse pagamento, correto? E se eu colocar as duas pessoas na mesma perna, ao invés de pôr uma na perna direita e na perna esquerda, eu posso? Pode sim, mas antes é importante você perceber se não tem o tal do derramamento que nós vamos explicar mais à frente. Então, se não houver, eu acabei de cadastrar hoje na empresa e amanhã ou semana que vem eu tenho um interessado, eu vou abrir o meu escritório, que mais à frente a gente vai até explicar isso claramente. Você vai olhar lá e vai ver que não tem ninguém, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Então, eu vou cadastrar essa do lado esquerdo e vou cadastrar uma outra do lado direito para eu abrir o binário, ter o equilíbrio e eu receber. Porém,
Se eu vejo que tem pessoas que já foram cadastradas, né, pelo meu derramamento ali, eu posso cadastrar as duas de um outro lado só, de um único lado só. Entendido? Entendido. Bom, esse assunto é complexo, mas eu tenho certeza que nos próximos vídeos a gente vai conseguir esclarecer ainda mais coisas e vai ficar muito bem entendido por todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo, essa é a nossa intenção. É o primeiro de vários que vão acontecer, mas se houver dúvida, volte, assista novamente, faça a simulação e também você tem a opção de procurar o seu patrocinador, que vai lhe ajudar, ou o líder de apoio a entender sobre o binário. Mas tenha certeza, entendendo o binário, você vai perceber que é uma ferramenta excelente para a nossa independência financeira. Até o próximo vídeo, Daniela. Muito obrigado pela presença, viu? Até a próxima. Obrigada.